Olá, pessoal. Vamos fazer uma pequena revisão sobre os conceitos de cultura segundo a sociologia e a antropologia. Eu sou Wesley Tamage. Se você já me conhece, então muito provavelmente eu sou ou fui seu professor de sociologia. Se você ainda não me conhece e acabou chegando até esse conteúdo, então você acaba de conhecer o melhor professor de sociologia do mundo. Vamos começar. Como eu falei, né, nós vamos ver o conceito de cultura através de uma visão da sociologia e também da antropologia. As apresentações que eu faço, e depois, caso você não tenha acesso, mas queira esse conjunto de apresentações, você pode estar entrando em contato comigo, que deixarei disponível isso sem problema algum. Afinal, o conhecimento deve ser partilhado. E o que afinal a sociologia define como cultura? E é importante a gente ver alguns pontos. Primeiro, uma retomada entre Durkheim, que foi quem realmente estabeleceu o método de pesquisa sociológico, e George Simmel, um importante sociólogo alemão que, infelizmente, no ensino brasileiro foi deixado num segundo plano. Deram preferência para Karl Marx, que jamais teve uma preocupação com a sociologia enquanto ciência, enquanto disciplina. Já George Simmel tinha essa preocupação, uma preocupação próxima com a preocupação que Durkheim tinha em tornar a sociologia uma ciência reconhecida. A gente fica muito, principalmente nas aulas de primeiro ano do ensino médio, passando aquele conceito que já deveria ter sido jogado fora, que é aquele conceito que a sociologia tem três clássicos: Durkheim, Weber e Marx. E não, no decorrer tem diversos nomes. O próprio Auguste Comte, que criou o termo sociologia, foi jogado em terceiro, quarto plano. George Simmel mal é comentado. Spencer, apesar das suas teorias terem já ficado para trás, ou a maioria delas, mas tem muita coisa que poderia ser aproveitado. Harriet Martineau, considerada a primeira socióloga e que tem um trabalho fantástico de estímulo à educação de mulheres e meninas e que não é vista. Por quê? Porque não está sobre, ou melhor, sob o guarda-chuva da ideologia marxista. Mas isso a gente vai vendo melhor, com calma, durante as aulas. George Simmel dizia que a interação entre as pessoas é necessária. Sem ela, não existe cultura e não existe sociedade. Para ele, sociedade é um acontecer. E a cultura é justamente isso. É um acontecimento que une as pessoas. Uma celebração religiosa. Simples, um culto evangélico ou uma missa. É um momento que pessoas de diferentes condições, classes, etnias acabam se unindo por partilharem daquela crença em comum. Então, isso é o acontecimento, essa é a interação entre as pessoas. Quando falamos de núcleos duros, estamos nos referindo a costumes, hábitos e tradições que são
extremamente difíceis que conseguimos romper. É possível romper hábitos, tradições, costumes? Sim. Lembrando sempre que o hábito, ele precisa de um certo tempo. Um exemplo de mudanças de hábitos que muitos, e de uma forma bem equivocada, estão acreditando, é que haverá uma mudança de hábitos pós-Covid. Aliás, a conversa de neonormal, novo normal, é uma conversa que o Durkheim iria preferir colocar o seu pijama e dormir do que escutar essa conversa. Isso porque a sociedade, ou melhor, as sociedades, elas possuem os seus núcleos duros, que são, como sabemos já, costumes, hábitos e tradições. Quando tivemos a gripe A, o surto da gripe A, que por pouco não virou uma pandemia também, começaram a vir alguns hábitos, como álcool em gel em todas as escolas, estabelecimentos comerciais, um certo cuidado com a higiene das mãos, uso de máscaras, não da forma como estamos hoje. Né? O uso de máscara era muito mais para as pessoas que estavam com alguma suspeita ou pessoas que tinham alguma fragilidade e, né, não, não seria bom que elas ficassem doentes com a gripe A. Porém, passou o tempo, a coisa foi normalizando e álcool em gel parou de ser utilizado, a higiene das mãos ficou para um outro momento, o uso de máscaras, mesmo por parte das pessoas que estavam com algum resfriado, alguma gripe, foi cada vez mais virando um deixa para lá, eu não vou usar isso, e assim em diante. Então, uma visão sociológica, funcionalista, durkheimiana, combinada com George Simmel, nós podemos dizer que os hábitos que estão adotando agora, assim que a pandemia for decretada, encerrada, assim que a maioria, não digo nem todos, a maioria da população for, enfim, vacinados, é muito provável que esses hábitos comecem a se perder. Isso por quê? Porque não formaram uma questão de núcleos duros. A simples questão de lavar as mãos, ainda temos dificuldade com isso. Isso porque é um hábito recente? Não, é um hábito desde do século XVIII até século XVII, né, que começou a se pesquisar e viu que era o caminho mais simples para combater doenças. Porém, ainda não virou um hábito total. Então, só para ver a dificuldade. Então, podem ter certeza, não é uma coisa, por mais trágica, por mais impactante que tenha sido, que fique 1, 2 anos, que vai fazer que a população mude os seus hábitos. E cultura, conceito, é importante sempre deixar isso bem claro, é diferente de cultura, opinião pessoal. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre a escola de Frankfurt. E um dos seus membros foi Horkheimer. Horkheimer defendia que o fato de você, por exemplo, fazer a sua arte com as suas miçangas e vender no calçadão, não faz de você um artista, não faz de você alguém que trabalha com arte.
faz de você um imitador que replica, né, reproduz imitações e vende as suas imitações. Para o Horkheimer, o conceito de cultura tem que ser aquele conceito que de fato surpreenda e de fato venha causar um impacto na alma, no intelecto, nas emoções humanas. Então, nós podemos dizer com toda clareza que o conceito de cultura ele pode sim variar. Porém, o conceito de cultura, segundo a antropologia, segundo a sociologia, não é o que você achou bonito. Né? Não é você falar assim, eu sou um artista. Não. Né? Pode vir a ser, pode, mas não é a autodeclaração que faz. Assim como a religião. E lembrando, religião também faz parte dos conceitos de cultura. Não é o fato de você declarar, agora eu criei uma religião, que ela se tornou uma religião. É preciso todo um trabalho, um longo caminho a trilhar. E falando em religião e cultura, né, que estão inseridas na mesma categoria, a cultura tem um poder coercitivo, poder de coerção social, exatamente como Durkheim já comentava. Vamos nos manter no exemplo da religião. Certas coisas, dependendo da religião que você frequente, que você venha a fazer, não serão bem aceitas. Né? E isso é justamente algo para garantir uma unidade. Durkheim também cita o exemplo do idioma. Ele fala: se eu vivo num país que fala uma língua específica, porém eu começo a me comunicar com os meus conterrâneos numa outra linguagem, eu não serei entendido e haverá uma pressão para que eu fale a língua nativa. E, pessoal, a cultura, como eu falei na hora de explicar sobre os núcleos duros, ela pode sim sofrer mudanças. Ela não é algo estático, parado, né, que nunca vai mudar. Porém, a mudança da cultura é sempre lenta, devagar. E isso se deve ao fato que ela é uma peça importante para a sociedade. Então, é preferível que as mudanças não sejam mudanças bruscas que ameacem a harmonia social. E durante as nossas aulas, né, eu estarei também explicando as diferenças melhor entre sociologia e antropologia. Até podemos ver, né, nesse vídeo um pouquinho comparando as duas. E no começo é muito fácil haver alguma confusão. Aqui citando o importante antropólogo Malinowski, uma das suas pesquisas mais importantes foi justamente a pesquisa que ele fez nas ilhas Trobriand, né? Aqui nessa foto vocês podem ver habitantes das ilhas Trobriand, lembrando que Malinowski também seguia a visão funcionalista de Durkheim. A etnografia, nós já comentamos sobre ela e por esse motivo, né, eu não fiz a revisão utilizando os slides anteriores. Porque esse conjunto de slides já cumpre esse papel, já faz uma retomada, uma revisão dos anteriores. Então, não há tanta necessidade. Porém, se for o caso, a gente faz um vídeo retomando as duas aulas anteriores. Isso falando para quem é aluno meu e vê os slides no Classroom da Google. E a etnografia, ela
se baseia em relato honesto. Você não pode fazer uma etnografia, você não pode começar a descrever e inventar coisas. Ou pior, querer explicar, dar interpretações de questões. Eu dei um exemplo e repito aqui. Imagine que durante uma missa, um culto, vem alguém que nunca teve contato, nenhum mesmo, nunca ouviu falar, nem viu em filme, nem em seriado, nenhuma referência a um culto cristão. E chega um momento que fala: agora, né, nós vamos distribuir o corpo e o sangue de Cristo. Essa pessoa vai pensar que todo mundo que está nessa cerimônia é algum tipo de canibal, né? Vai ter uma visão totalmente distorcida. Por isso, é sempre importante, em caso de dúvida, pergunte para alguém que está no meio, para alguém que vive aquela cultura, aquela realidade. É importante também praticar a etnografia. Uma dica para praticar é: se você tem algum seriado favorito, comece a escrever um pouco sobre ele. Se você frequenta algum grupo ligado a uma igreja, comece a descrever. Descreva desde o local, nos mínimos detalhes, o que é feito e por aí vai. E isso vai ajudar na prática. E a etnografia e a antropologia têm algo a ver com a sociologia? Tem sim. Só para pontuar, isso é visto nos primeiros anos, é basicamente que a sociologia é um ramo das ciências sociais e a sociologia estuda os fatos sociais. Isso dentro de uma classificação durkheimiana. A antropologia, por sua vez, ela vai estudar as relações do indivíduo dentro da sua cultura e as ações do indivíduo para com o seu meio cultural. E por último, as ciências políticas, elas vão ter como objeto de estudo as relações de poder, não importa a esfera. Aqui, né, quem for acessar o conjunto de slide vai poder estar clicando, hum, em cada slide vai ter pelo menos um ou outro link, e isso é para quê? Para que vocês tenham acesso a fontes de qualidade para fora daquele universo de primeira página do Google. E aqui é uma discussão sobre o método de Marcel Mauss, né? Será que havia, de fato, um método? Né? O próprio Mauss, ele se declara positivista, a exemplo do seu tio Durkheim, lembrando que Mauss foi um grande sociólogo, embora seja lembrado mais pelos seus trabalhos antropológicos, principalmente o seu ensaio sobre a dádiva. E, como já mencionei, né, Mo, sobrinho de Durkheim, ajudou o tio em vários momentos e, de certa forma, nós podemos dizer que Mauss foi o sucessor de Durkheim. Não apenas no sentido de produção para a sociologia, mas sucessor num sentido mais profundo. Provavelmente, se não fosse Mauss, a obra de Durkheim ficaria relegada num terceiro, quarto plano. E
Mous merece todo o nosso respeito, justamente por ter ampliado as discussões sociológicas que Durkheim iniciou. Lembrando que Durkheim também ampliou o caminho já traçado por Auguste Comte. E aqui a breve bibliografia. Lembrando, pessoal, que todos os conteúdos estão disponíveis no Class, nos tópicos das nossas aulas. E caso você não tenha acesso, né, por não ter aula comigo, mas queira esse conteúdo, basta solicitar e vou estar disponibilizando. Então é isso, muito obrigado. Espero que essa breve revisão ajude. Importante, tem o formulário para ser respondido. Para algumas turmas eu já publiquei, mas estou publicando conforme nós estamos tendo as nossas aulas. É bem simplesinho de responder. Você não vai levar mais do que 2 minutos, eu garanto isso. Então, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.